Eram cerca de 6 da manhã, quando abri a porta da minha cabana isolada, na Serra da Mantiqueira, e respirei o ar gélido da montanha que cheirava a eucalipto e ao orvalho espesso da neblina matinal. Eu, Lucas Monteiro, um ex-repórter investigativo que virou escritor recluso, ainda estava com os olhos pesados de sono. Tinha acabado de sair descalço, vestindo apenas uma camiseta desbotada e calça de moletom surrada, bocejando e sonhando com um café forte que me ajudaria a enfrentar mais um dia do meu exílio voluntário no meio da Mata Atlântica. Naquele instante, congelei como se tivesse levado um choque elétrico, porque a poucos metros de mim estava um enorme urso de óculos. Sua presença parecia sugar todo o oxigênio ao redor, fazendo o ar ficar denso e parado. O animal não se mexeu, não rosnou, não demonstrou qualquer agressão, apenas permaneceu ali parado na minha varanda de madeira, respirando pesadamente, tremendo todo, o pelo emaranhado e encharcado, como se tivesse atravessado um rio revolto ou sobrevivido a um combate feroz com algum predador desconhecido. O que mais me chocou foram os olhos da ursa, olhos escuros, úmidos, quase humanos, e havia lágrimas. Lágrimas reais, escorrendo pelo seu focinho como uma torneira pingando. Eu nunca tinha visto um animal selvagem chorar de verdade em toda a minha vida. E aquela visão atingiu meu peito em cheio, fazendo-me esquecer todo o pavor daquela criatura poderosa que poderia esmagar meu crânio com uma única patada. Foi então que percebi. A ursa segurava delicadamente na boca um filhote pequeno e inerte. As perninhas penduradas sem vida, a cabeça tombada para o lado, sem nenhum sinal de movimento, como um boneco de pano abandonado por uma criança. Naquele momento, compreendi, não era apenas uma ursa, mas uma mãe com seu bebê à beira da morte. Meu primeiro instinto foi bater a porta e pegar a velha espingarda pendurada na parede da cozinha, a reação natural de qualquer um que encontra um animal selvagem na porta de casa. Mas algo no comportamento dela, naquele desespero silencioso e maternal, me paralisou. Algo me fez sentir que aquilo não era uma ameaça, mas uma mãe diante de uma tragédia profunda demais para eu compreender. Meu coração batia tão forte que parecia querer estourar as costelas e recuei lentamente, sem desviar os olhos da ursa. Para meu horror absoluto, ela me seguiu com passos cautelosos e depois, com uma delicadeza quase sobrenatural, depositou seu bebê diretamente no chão de tábuas da minha varanda. Em seguida, ela recuou, sentou-se sobre as patas traseiras e me encarou fixamente, sem piscar, como se esperasse algo que eu ainda não conseguia decifrar. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que havia uma ferida profunda em seu ombro, recente, ainda sangrando levemente. Ela também havia sido atacada, contra todos os instintos de sobrevivência. Contra todas as histórias que eu já tinha ouvido sobre ataques de ursos, contra todos os avisos dos guardas florestais da região, caí de joelhos diante do filhote imóvel. Ele parecia tão minúsculo, não maior que um beagle de porte médio, com as costelas salientes e sangue seco em uma das orelhinhas. E justamente quando eu estava quase certo de que ele estava morto, seu peito se moveu, apenas uma contração mínima, tão pequena que eu poderia ter perdido se não estivesse olhando tão atentamente. Olhei para a mãe ursa, que ainda me encarava com aquele olhar estranho e proposital, carregado de esperança desesperada. E as palavras saíram da minha boca antes mesmo que eu pudesse pensar. Eu vou tentar, está bem? Vou tentar salvar ele. A ursa não se moveu, como se compreendesse cada palavra que eu tinha dito. Meu coração ameaçava explodir, enquanto eu cuidadosamente envolvia o filhote trêmulo na minha camiseta e caminhava devagar, sem nenhum movimento brusco, para dentro da cabana. Eu esperava um rosnado ou um ataque a qualquer momento, mas a ursa apenas permaneceu ali sentada, em silêncio, como se soubesse de algo que eu ainda não entendia, uma vez lá dentro. Com a porta entreaberta, corri para pegar tudo que pudesse ajudar. Toalhas, uma bolsa térmica velha, garrafas de água mineral. Agi mais por instinto do que por conhecimento real. Continuei olhando pela janela onde a ursa permanecia sentada, uma sombra imóvel e gigantesca, com os olhos fixos na minha casa. O sangue do seu ombro pingava lentamente na madeira da varanda. O filhote estava gelado ao toque, mole, mas não completamente sem vida, e eu fiquei ali parado no meio da sala, segurando aquela criatura minúscula e quase morta, pensando, que diabos eu faço agora? Naquele momento, percebi que aquilo não era apenas um encontro bizarro com um animal selvagem, nem apenas uma estranha reviravolta do destino, era algo maior.
Algo que me escolhera, apesar de todas as leis da natureza e do bom senso. Eu não estava preparado para essa responsabilidade, de forma alguma. Mas a mãe ursa parecia acreditar que sim. Ela tinha decidido confiar em mim, e ali ficou, esperando pacientemente na beirada da minha propriedade, vigiando minha casa durante todo o dia, enquanto eu tentava salvar seu filhote, que parecia se recusar a deixar este mundo sem lutar. O filhote estava deitado no meu sofá, entre as toalhas, imóvel e frio como gelo. Agachei-me e pressionei suavemente 2 dedos contra suas costelas minúsculas, sentindo por algum pulso ou qualquer sinal de respiração. Não sentindo nada inicialmente, prendi minha própria respiração e me inclinei perto o suficiente para sentir o cheiro terroso da floresta em seu pelo molhado, misturado com o odor metálico de sangue coagulado. E então eu senti a leve subida e descida do seu pequeno peito, uma respiração fraca, mas real, que me fez exalar aliviado. Você está vivo, pequenino. Você ainda está aqui comigo. Enrolei o pequeno mais firmemente na minha camiseta e corri para o quarto dos fundos, onde encontrei um aquecedor elétrico antigo. Liguei-o na potência máxima e juntei todas as coisas macias que consegui encontrar. Cobertores de lã, toalhas felpudas, almofadas velhas, e construí uma espécie de ninho aquecido para meu minúsculo paciente. A respiração dele era superficial. Seu peito mal se movia e uma das patas traseiras parecia estranhamente rígida, como se estivesse quebrada ou deslocada. O sangue havia secado, formando uma crosta escura ao redor de uma orelha, e ficou claro que não era apenas exaustão ou fraqueza. Algo muito sério tinha acontecido com ele. Havia marcas de garras profundas em seu flanco esquerdo. Ouvi um som de arranhões lá fora e, quando olhei pela janela, vi que a mãe ursa ainda estava lá, sentada como uma antiga estátua de pedra, observando pacientemente a casa onde seu bebê jazia. Ela lambia sua própria ferida no ombro ocasionalmente, mas não saía do posto. Peguei meu celular e liguei para a doutora Marina Tavares, a veterinária mais próxima que eu conhecia, embora ela normalmente tratasse apenas animais domésticos e de fazenda. Marina, sou eu, Lucas. Tenho um filhote de urso aqui na minha casa. Ele está ferido, gravemente. A mãe trouxe ele até mim e deixou na minha varanda. Ela ainda está aqui fora esperando. Houve uma longa pausa carregada de incredulidade antes de Marina finalmente dizer: Lucas, você bateu a cabeça? Bebeu cachaça no café da manhã? Não, caramba, estou falando sério e não tenho tempo para explicações. O que eu faço para manter ele vivo? Após outra pausa tensa, ela suspirou fundo e começou a me dar instruções claras e objetivas. Aqueça ele imediatamente. Verifique se há sangramentos abertos. Não dê comida sólida ainda, apenas líquidos. Você pode fazer uma mistura de mel puro com água morna e dar gota a gota com uma seringa. Vou ligar para a Beatriz. Ela trabalhou anos em um centro de reabilitação de fauna silvestre no Pantanal. Aguarde aí. Estaremos aí o mais rápido possível. Desliguei e fui direto para a cozinha, onde encontrei um pote de mel orgânico de abelhas nativas. Misturei com água morna filtrada e, usando uma seringa de cozinha, a coisa mais próxima de uma conta-gotas que tinha, abri cuidadosamente a boca do filhote e deixei pingar algumas gotas do líquido dourado. A princípio não houve nenhuma reação, mas depois de algumas tentativas pacientes, sua língua minúscula se moveu levemente e senti uma fagulha de esperança acender no meu peito. Isso aí, vamos, guerreiro, fica comigo. Fiquei sentado ao lado dele por mais de 1 hora, conversando baixinho, cantarolando músicas antigas, às vezes praguejando em voz baixa na minha própria impotência, enquanto a mãe ursa permanecia absolutamente imóvel lá fora, como uma guardiã ancestral. A névoa da manhã começava a se dissipar, revelando o verde intenso da mata ao redor. Abri a porta apenas uma fresta e ela ergueu a cabeça imediatamente. Olhou-me diretamente nos olhos e havia algo naquele olhar, algo que transcendia a barreira entre espécies. Depois abaixou a cabeça novamente. Este simples movimento comunicou algo tão inesperado, tão profundo, que até hoje me lembro e me pergunto como um animal selvagem conseguiu superar todo o medo instintivo dos humanos. Ela tinha feito uma escolha consciente. Por volta do meio-dia, o filhote mexeu a patinha pela primeira vez. Só um pouquinho, devagar, como se testasse se os músculos ainda funcionavam. Eu ri alto de puro alívio e nem percebi as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Você não vai morrer hoje, pequenino. Não enquanto eu estiver aqui, sussurrei, olhando para o filhote. Embora no fundo estivesse apavorado, sabendo muito bem que era apenas um escritor fracassado com
punhado de toalhas velhas e um aquecedor tentando salvar um animal selvagem sobre o qual não sabia absolutamente nada. No meio da tarde, minha sala parecia um hospital veterinário improvisado e caótico. Cobertores espalhados por todo lado, toalhas empilhadas em torres instáveis, o aquecedor funcionando no máximo e o filhote de urso deitado bem na frente dele, enrolado como um bebê recém-nascido com uma patinha estendida para fora. O ferimento na sua pata começou a sangrar novamente, e quando examinei mais de perto parecia definitivamente uma mordida. Inchado, vermelho vivo e claramente infectado. O tipo de ferida que poderia matá-lo mais rápido do que frio ou desidratação. Peguei um frasco de água oxigenada, do tipo que normalmente uso para tratar meus próprios cortes e arranhões. Molhei um pano limpo e pressionei delicadamente sobre a ferida aberta. O filhote estremeceu violentamente. E por mais estranho que pareça, fiquei feliz com essa reação. Dor significava que ele ainda estava lutando, que seu sistema nervoso ainda respondia aos estímulos. Havia vida nele. Houve um rosnado baixo e gutural lá fora, e olhei pela janela novamente. A mãe ursa não tinha se movido nem 1 centímetro da sua posição original, ainda sentada ali, seu corpo imenso, completamente estático. Mas seus olhos seguiam cada movimento, cada sombra que passava pelas janelas da minha casa. O sol da tarde fazia sua pelagem brilhar com tons de marrom e dourado. Abri uma fresta da porta e disse baixinho, sentindo-me completamente ridículo falando com um urso selvagem. Ele ainda está resistindo, por pouco, mas está segurando firme. Obviamente ela não respondeu. Não rosnou novamente, apenas respirou fundo, profundamente, como se de alguma forma compreendesse o significado das minhas palavras, ou ao menos o tom da minha voz. Voltei para dentro e me sentei no chão, ao lado do filhote. Dei-lhe mais água com mel e desta vez ele estalou a língua com mais clareza e tentou ativamente lamber o líquido adocicado. Um pequeno, mas inequívoco sinal de progresso real. Meu telefone tocou estridentemente, quebrando o silêncio. Era Marina novamente. Beatriz disse que você enlouqueceu de vez. Ela falou com um tom misto de preocupação e incredulidade. Mas ela vai até aí com medicamentos veterinários. Deve chegar em algumas horas. A estrada está complicada. Graças a Deus. A pata dele está sangrando bastante. Parece mordida de outro animal. E acho que ele está com febre alta. Relatei rapidamente, tocando a testa quente do filhote. Mantenha ele aquecido. Não faça movimentos bruscos. Continue dando líquidos a cada 30 minutos. E pelo amor de Deus, não abra essa porta completamente. Essa mãe ursa não vai ficar paciente para sempre. Marina me alertou com voz séria. E eu sabia que ela estava absolutamente certa. Era um milagre que a mãe ursa não tivesse arrombado as paredes da minha cabana, procurando desesperadamente por seu bebê. Mas por algum motivo inexplicável, ela tinha depositado sua confiança em mim. E esse fato me deixava ainda mais nervoso e responsável. Uma hora se passou, depois outra. O filhote começou a se mexer mais, tentando se virar desajeitadamente. E eu sussurrei com firmeza. Calma aí, amigão, ainda não. Apenas descanse e se recupere. Então ele fez um som estranho, nem um rosnado, nem um gemido. Algo intermediário, como um brinquedo eletrônico quebrado voltando lentamente à vida. Um som que era ao mesmo tempo comovente e encorajador. Limpei cuidadosamente sua patinha novamente. O sangramento tinha finalmente parado. O ferimento ainda estava vermelho e bastante inchado, mas não parecia mais tão crítico e perigoso quanto antes. Era algo com que eu poderia trabalhar, até a ajuda profissional chegar. Lá fora, a mãe ursa demonstrou sinais de ansiedade pela primeira vez desde que chegara. Ela caminhou para frente e para trás, alguns passos largos, como se não conseguisse decidir entre ficar ou ir embora. E então, sentou-se novamente no seu posto de sentinela. Suas orelhas se moviam constantemente, captando cada som da floresta ao redor. Acendi o fogão a lenha para tornar a casa ainda mais quente, mesmo já estando sufocante para mim. Mas o filhote precisava desse calor muito mais do que eu precisava de ar fresco. O cheiro de fumaça de eucalipto encheu a sala. Ao entardecer, quando as sombras longas da serra começaram a engolir minha propriedade, um pequeno milagre aconteceu. O filhote abriu um olho, apenas um, e olhou diretamente para mim com foco. Não havia selvageria naquele olhar, nem medo primitivo, apenas uma consciência clara, como se ele me visse realmente e de alguma forma entendesse quem eu era e o que eu estava tentando fazer por ele. Você não está mais sozinho.
Pequenino, sussurrei emocionado, sentindo um calor estranho no peito que não tinha absolutamente nada a ver com o aquecedor ou o fogão a lenha. Ele piscou lentamente e voltou a dormir. Mas pela primeira vez naquele dia interminável, senti que ele poderia realmente conseguir sobreviver. Não uma garantia absoluta, não uma promessa, mas uma chance real. Uma chance que simplesmente não existia quando aquela manhã começou. Quando Marina e Beatriz, a especialista em fauna silvestre, finalmente chegaram, o sol já tinha se posto completamente atrás das montanhas. A mãe ursa recuou cautelosamente para as sombras densas da Mata Atlântica, mas não foi embora. Ela continuou observando a cabana de uma distância segura, seus olhos brilhando ocasionalmente quando a luz da varanda os capturava. Meu Deus do céu, isso não é mentira. Marina respirou fundo quando viu o filhote, e Beatriz imediatamente começou a trabalhar com movimentos profissionais e precisos, examinando o pequeno com um olhar experiente e meticuloso. Esta é mordida de um macho adulto territorial, ela declarou após um exame cuidadoso e completo. Às vezes, os ursos machos matam filhotes de outras fêmeas para forçá-las a entrar no cio novamente e poderem acasalar. Este pequenino teve muita sorte de sua mãe ter conseguido resgatá-lo a tempo e trazê-lo até você. É absolutamente extraordinário que ela tenha escolhido um humano para pedir ajuda. Talvez ela estivesse te observando há semanas, estudando você antes de tomar uma decisão tão desesperada e arriscada. Esse pensamento me fez tremer por dentro. A ideia de que um animal selvagem poderia ter me vigiado e avaliado secretamente, antes de me confiar o que tinha de mais precioso no mundo. Quantas vezes ela tinha me observado sem que eu percebesse? Quanto tempo levou para ela decidir que eu era confiável? Beatriz e Marina passaram várias horas meticulosas tratando as feridas profundas, administrando antibióticos injetáveis de amplo espectro, anti-inflamatórios e reestabelecendo os fluidos corporais do pequeno organismo desidratado através de soro subcutâneo. Quando finalmente terminaram e se prepararam para partir, o filhote respirava de maneira muito mais uniforme e sua patinha estava enfaixada profissionalmente com gaze cirúrgica. Vamos deixar os medicamentos, seringas e instruções detalhadas por escrito, Beatriz disse enquanto organizava suas coisas na mochila. Mas assim que ele se recuperar completamente, você vai ter que devolvê-lo à natureza, Lucas. Ele não pode ficar com você para sempre. Não seria justo com ele. Assenti com a cabeça. Embora no fundo do meu coração eu já sentisse o quanto estava me apegando àquela criaturinha que lutava pela vida diante dos meus olhos. Era impossível não sentir algo profundo. Nas 2 semanas seguintes, o filhote se recuperou com uma rapidez surpreendente e quase miraculosa. Suas feridas sararam gradualmente. Seu apetite voltou com força total e ele começou a explorar o mundo ao seu redor com curiosidade infantil cada vez maior. Investigando minha cabana com confiança crescente, cheirando cada canto, cada móvel, cada objeto. Chamei-o de Theo, simplesmente porque o nome surgiu naturalmente na minha mente, embora soubesse perfeitamente que não deveria nomear um animal selvagem, que não deveria me apegar emocionalmente a alguém que em breve teria que voltar para onde realmente pertencia. A mãe ursa voltava religiosamente todos os dias, às vezes se aproximando mais da cabana, mas na maioria das vezes mantendo uma distância respeitosa, sempre alerta, sempre em guarda, sempre presente. Coloquei comida fresca na beirada da propriedade para ela, frutas, peixes que eu pescava no riacho próximo, que ela às vezes aceitava e outras vezes ignorava, como se não quisesse depender da bondade humana mais do que o absolutamente necessário. Sua ferida no ombro também estava sarando. Um dia, enquanto Theo circulava pela casa com impressionante confiança, brincando com uma bola velha de futebol e até tentando escalar o sofá, recebi a visita inesperada da inspetora Camila Ferreira do Ibama. Lucas, ouvi dizer que você está abrigando um filhote de urso de óculos aqui e que a mãe dele estabeleceu residência permanente na sua propriedade. Ela disse sem rodeios, indo direto ao ponto enquanto observava o local onde a mãe ursa havia depositado seu filhote semanas atrás. Não tentei negar o óbvio. Contei a ela toda essa história desde o início, cada detalhe. Ela ouviu com os braços cruzados sobre o peito, o rosto profissional e ilegível. Quando terminei meu relato, ela apenas disse com firmeza: "Você teve muita sorte de ninguém ter se machucado até agora, Lucas, mas isso virou um problema oficial. O controle de fauna já foi notificado. Eles querem vir aqui daqui a 3 dias para recolher o filhote e possivelmente relocar a mãe também para uma área de preservação mais isolada."
Posso tentar atrasar o processo alguns dias, mas a decisão final é sua. Você precisa fazer alguma coisa logo. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei observando Theo se enrolar confortavelmente em seu ninho de cobertores macios, tão aquecido, tão seguro, tão protegido e ao mesmo tempo tão completamente errado para um animal que nasceu para ser selvagem. Eu sabia profundamente que não poderia mantê-lo ali para sempre, que não poderia tratá-lo como um animal de estimação doméstico, que não poderia roubar dele a chance de ser o que ele nasceu para ser, um urso livre nas montanhas da Mantiqueira. E ao mesmo tempo, a simples ideia de deixá-lo ir embora doía como o inferno, como arrancar um pedaço vivo do meu próprio coração. De manhã bem cedo, tomei minha decisão final. Eu não queria esperar que as autoridades ambientais aparecessem com suas gaiolas e protocolos burocráticos. Eu não queria esperar até que a mãe ursa perdesse a paciência e decidisse invadir a casa. Coloquei Theo cuidadosamente em uma grande caixa de transporte forrada com seus cobertores favoritos que já carregavam seu cheiro. Adicionei seu brinquedo preferido, aquela velha bola de futebol murcha, e embalei um pouco de comida para a viagem. Então entrei na minha caminhonete velha e dirigi floresta adentro até um lugar que imaginei que poderia estar próximo da toca original da mãe ursa. Segui trilhas estreitas de terra, observando atentamente qualquer sinal de atividade de ursos. Arranhões em árvores, fezes frescas, pelos grudados em cascas, até chegar a uma clareira ampla cercada por araucárias centenárias e samambaias gigantes. O ar ali era denso e úmido. Parei a caminhonete e desci lentamente. Abri a caixa de transporte. E Theo piscou sob a luz intensa do sol da manhã e fungou os cheiros familiares e selvagens da floresta profunda. Esta é a sua verdadeira casa, pequenino, eu disse, sentindo um nó apertado na garganta que ameaçava me sufocar. Dei um passo para trás para dar espaço para ele sair e explorar por conta própria. Ele deu alguns passos hesitantes e inseguros, depois parou e olhou para mim como se perguntasse o que estava acontecendo. Porque estávamos naquele lugar estranho. E então nós dois ouvimos galhos pesados se quebrando. A mãe ursa estava nos observando da beira da clareira, parcialmente escondida atrás de um tronco grosso. Ela parecia cautelosa, mas não agressiva. Nossos olhos se encontraram e nos dela vi novamente aquela mesma atenção profunda e misteriosa que tinha visto no primeiro dia, quando ela apareceu na minha varanda com seu filhote moribundo. Lentamente, recuei ainda mais para mostrar a ela que não representava perigo, que estava libertando seu filhote e devolvendo-o ao mundo de onde ele verdadeiramente pertencia. Theo congelou e olhou alternadamente entre mim e sua mãe, como se estivesse dividido entre dois mundos completamente diferentes, entre a confiança aprendida e o instinto primitivo, entre o calor humano e o chamado ancestral da natureza. A mãe ursa emitiu um som baixo, uma mistura curiosa de rosnado e ronronar, e o filhote se virou instintivamente para ela. Ele deu alguns passos hesitantes. Parou incerto. Depois, mais alguns. Meu coração ameaçou se despedaçar, enquanto eu observava a distância entre eles diminuir progressivamente. O amor maternal reunindo duas criaturas antes separadas pela crueldade do destino e pelo acaso. Quando estavam quase nariz com nariz, Theo de repente se virou e correu rapidamente de volta para mim, pressionando seu focinho peludo nas minhas pernas, como se quisesse se despedir, ou talvez me agradecer, nunca saberei ao certo. Ajoelhei-me e me permiti pela última vez acariciar seu pelo macio, sussurrando palavras que ele não conseguia compreender, mas talvez pudesse sentir. Vai viver sua vida, pequeno corajoso. Você vai conseguir. Então eu gentilmente o empurrei na direção de sua mãe, e desta vez ele não hesitou. Com pequenos saltos, ele a alcançou, e ela o cheirou cuidadosamente de cima a baixo, como se quisesse ter absoluta certeza de que ele estava realmente bem, que era realmente seu filhote, e vivo e saudável. E então aconteceu algo que eu jamais esperava. A mãe ursa levantou a cabeça majestosamente e olhou diretamente para mim. Para minha total surpresa, ela inclinou a cabeça levemente em um gesto que parecia impossível, quase humano, antes de se virar e caminhar lentamente para dentro da mata fechada, com seu filhote ao lado, que apenas olhou para trás uma única vez antes de desaparecer para sempre entre as árvores gigantes. Fiquei na clareira por um longo tempo, sentindo uma mistura estranha de tristeza profunda e paz interior, de perda e acerto, como se estivesse concluindo o capítulo final de um livro que nunca planejei escrever, mas que me transformou para sempre.
Voltei para minha cabana vazia, que agora parecia excessivamente silenciosa, muito espaçosa, sem aquele pequeno furacão marrom que virava tudo de cabeça para baixo. Juntei os cobertores, os brinquedos, as tigelas, todos os vestígios da estadia de Tel, e coloquei tudo numa caixa de papelão que levei até o sótão empoeirado, sabendo muito bem que nunca mais precisaria deles, mas também sendo completamente incapaz de me desfazer deles. Meses se passaram normalmente. Voltei à minha vida solitária de antes. Escrevi meu livro, caminhei pela floresta e apreciei o silêncio. Mas às vezes, especialmente ao entardecer alaranjado, eu saía para a varanda com uma xícara de chá fumegante e olhava para a borda escura da mata, sabendo que em algum lugar ali, entre as árvores ancestrais, vivia um filhote de urso que uma vez dormiu no meu sofá e bebeu mel da minha mão. E então, numa manhã nebulosa de outono, saí pela porta e vi um pequeno presente deixado na varanda. Um punhado de pitangas maduras e suculentas, cuidadosamente arrumadas em uma pequena pilha organizada, como se alguém tivesse se dado ao trabalho de coletá-las especialmente. Não havia ninguém por perto, mas eu sabia exatamente quem tinha feito aquilo. Sorri emocionado e olhei para a floresta envolta em névoa, onde pensei ter visto uma sombra se movendo. Talvez fosse apenas um truque da luz matinal. Ou talvez fossem a mãe e seu filhote que um dia fizeram parte da minha vida, mostrando que estavam bem, que se lembravam, que eram gratos. Desde então, a cada outono, quando as folhas começam a amarelar, encontro pequenos presentes na minha varanda. Pitangas vermelhas, pinhas perfeitas, uma vez até uma pedra de quartzo polida naturalmente, como se alguém ainda estivesse tentando dizer: ainda estamos aqui, lembramos, obrigado. E isso me lembra constantemente que os encontros mais importantes de nossas vidas às vezes acontecem sem qualquer aviso prévio, e que as conexões mais profundas surgem justamente nos momentos em que menos esperamos. Agora, enquanto escrevo meu livro nesta cabana isolada, frequentemente penso na mãe ursa que me confiou o que tinha de mais valioso e no filhote que me ensinou que amar de verdade significa ser capaz de deixar ir, num mundo onde a linha entre o selvagem e o domesticado parece tão clara e definida. Eles me lembraram que a compaixão não conhece fronteiras e que a confiança pode nascer nos lugares mais inesperados, superando o medo e todos os preconceitos. E quando visitantes raros me perguntam sobre a pequena escultura de urso em madeira na minha estante, sorrio discretamente e digo que é apenas uma lembrança da Serra da Mantiqueira. Mas, para mim, é muito mais. Uma lembrança daquelas semanas extraordinárias em que minha cabana se tornou um refúgio temporário para uma criatura selvagem. E eu me tornei, mesmo que por um breve período de tempo, o guardião de uma vida que nunca deveria manter, apenas proteger, antes de devolvê-la ao seu legítimo lugar, a floresta infinita e a mãe que nunca parou de esperar. E se essa história tocou seu coração como tocou o meu ao escrevê-la, faça como a mãe ursa fez comigo. Confie e deixe sua marca aqui. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais histórias que nos lembram da bondade que ainda existe no mundo. Sua inscrição é como aquelas pitangas deixadas na varanda, um pequeno gesto que significa muito. Nos vemos na próxima história.